Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área para mais uma aula. E hoje vamos, na eletrostática, conhecer um dos tópicos mais importantes. Vamos falar sobre a lei de Coulomb. Vamos entender como a força de interação entre cargas elétricas pode ser medida, pode ser mensurada. Então, senhoras e senhores, vão comigo, vamos lá, vamos falar de lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Moçada, você já sabe que cargas elétricas podem se atrair ou se repelir, tudo depende do sinal existente entre elas. Então vimos que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Um cara chamado Charles Augustin Coulomb conseguiu medir a intensidade dessa atração. Ele determinou o que a gente chama de conceito de força elétrica, que nada mais é do que a interação entre essa carga, que pode ser ora positiva, ora negativa ou as duas juntas, ok? Então, senhoras e senhores, nós vamos conhecer a chamada lei de Coulomb. Moçada, seguinte, imagine que nós temos aí duas carguinhas elétricas. Tanto faz se elas são positivas, se elas são negativas. Tanto faz se elas são iguais, se elas são diferentes. O que importa é que essas duas carguinhas elétricas encontram-se próximas suficiente uma da outra, ou seja, separadas por uma distância d, que permite que elas interajam. Essas duas carguinhas em especial são cargas consideradas cargas pontiformes, ou seja, bolinhas bem pequenas. Vou aqui colocar o nome delas, uma vai ser a Qzão, a outra vai ser a Qzinho. Não necessariamente uma é maior que a outra, é só aqui para diferenciar uma da outra. Poderia muito bem estar colocando Q1 e Q2, tanto faz. Uma delas positiva e quem sabe aqui a outra também positiva. Poderia também ser negativa, isso não ia influenciar em muita coisa. O que se sabe é o seguinte, que quando eu tenho cargas iguais, entre elas existe uma repulsão. Cargas de mesmo sinal, então cargas iguais, entre elas existe uma repulsão. Essa repulsão é dada por uma força. Essa força é conhecida como a força elétrica. E foi o tal do Charles Augustin Coulomb, através de um experimento conhecido como a balança de torção, que conseguiu mostrar que essa força elétrica ela dependia de dois fatores principais, que seriam o valor entre as cargas e a distância de separação entre elas. Então, a força elétrica, segundo Coulomb, deveria ser diretamente proporcional ao módulo das cargas, ou seja, se você pegar o valor de uma e o valor da outra e multiplicar os dois valores, quanto maior for o resultado dessa multiplicação, maior é a intensidade dessa força. Ele também disse que essa força seria inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Então, a distância que separa o centro das cargas ao quadrado é inversamente proporcional à força elétrica. Tudo isso a menos de uma constante, que é a constante eletrostática. Essa constante eletrostática, ela carrega consigo aí o meio material na qual essas cargas estão envolvidas. Normalmente, nos nossos exercícios, na nossa abordagem, essas cargas elas estarão inseridas no vácuo, certo? Na ausência de matéria externa a elas, ok? E então esse K vai assumir um valor fixo aí, constante de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Eu já registro isso para nós. Agora, se o meio material for diferente, a gente troca então o valor desse K. Senhoras e senhores, então nós temos o seguinte. Qzão e Qzinho são os módulos das cargas. Então, a quantidade de carga aqui vai ser exposta. Lembrando que toda vez que a gente fala em carga elétrica, a gente está usando como unidade de medida os coulombs. D, a distância entre as cargas, é a distância de separação entre elas. Então, essa distância aqui, para nós, será dada em metros. O valor de K, o valor da nossa constante eletrostática, ok? E por fim, o F, que é a nossa força. Quando nós falamos em força, nós deveremos sempre nos lembrar que a sua unidade de medida são os newtons, ok? Então, senhoras e senhores, está aqui a nossa ideia da lei de Coulomb. Então, como eu disse para vocês,
Se o ambiente entre as cargas for o vácuo e normalmente é o vácuo, o K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Em relação a esse valor, não se preocupe, ele vai ser dado por todo exercício. Então, senhoras e senhores, isso é o que a gente chama de lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, dividido por distância ao quadrado. Como é que eu posso utilizar essa relação? Vamos lá, vamos dar uma espiada. Imagine a seguinte situação. Temos agora uma carga positiva e uma carga negativa separadas por uma certa distância. Entre elas, então, ocorrerá uma atração. E essa atração será denotada por uma força elétrica Fe. Senhoras e senhores, se eu tivesse aí que determinar o valor da força elétrica, eu utilizaria a lei de Coulomb, que daria para nós um K, um Qzão e um Qzinho, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Galera, não importa se uma carga é negativa ou se a outra é positiva, porque na realidade aqui sempre os valores são em módulos, então isso não me preocupa. Agora, o que aconteceria se ao invés de eu ter uma carga Qzão, eu tivesse essa carga Qzão com o dobro do valor? Então, se eu colocasse aqui um 2Qzão, o que aconteceria com a intensidade dessa força elétrica de atração? Então, senhoras e senhores, se você reparar naquela equação, se nós colocarmos um 2 aqui, ou seja, se nós aumentarmos essa carga duas vezes, automaticamente, para manter a equação em equilíbrio, nós teremos que aumentar essa força duas vezes. Então, se naquela situação a força elétrica valia F, nessa situação aqui de baixo, com uma carga dobrada, o valor da força passa a ser 2F. Lembrando que aqui nós temos um princípio de ação e reação. E de acordo com ele, a ação e a reação são iguais. Não importa qual das duas está com 2, nas duas a força dobra, ok? Agora imagine o seguinte, imagine que numa outra situação a gente triplique uma das cargas. Então, além dessa carga aqui estar dobrada, além dela estar aumentada duas vezes, a gente, por exemplo, coloca uma carga 3Qzinho ali, a gente triplica essa outra carga. Então, aumentando mais 3 vezes aqui, a nossa força vai passar a ser 6 vezes maior, já que 3 vezes 2 vai resultar em 6. Então, nós teríamos aqui 6F de intensidade, 6F de intensidade. Moral da história, isso nos mostra o seguinte, que aumentando a carga, eu aumento a força. Se diminuirmos a carga, eu vou diminuir a força. Ou seja, a relação entre cargas e força é uma relação diretamente proporcional. Estão na mesma linha. Aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, sempre na mesma proporção. Agora, e se essa alteração for em relação à distância? Mais uma vez, numa primeira situação, eu tenho duas cargas separadas por uma distância d, uma positiva e outra negativa, elas interagem e essa interação é dada por uma força F. Então, F é igual a K, Q, dividido pela distância d ao quadrado. Agora, imagine que eu vou manter o valor das cargas, Qzão e Qzinho, contudo, eu vou aumentar a distância de separação entre elas, então eu dobrei a distância. Senhoras e senhores, de acordo com o procedimento matemático aqui, se eu estiver aumentando esse fator, automaticamente eu vou diminuir esse fator. Eu estarei aumentando duas vezes a distância, portanto a força vai diminuir 4. Prof, não entendi. Como assim vai diminuir 4? Moçada, se a distância é um fator quadrático, 2 ao quadrado vai dar 4. Isso significa que essa força F aqui agora, ela cairia para F sobre 4. Então, aumentar é multiplicar, mas diminuir a distância seria dividir. Então, F sobre 4 passaria a ser o nosso valor de força. Rodrigo, mas e se eu, ao invés de aumentar a distância, deixar essas cargas mais próximas ainda? Então, numa segunda situação aqui embaixo, eu tenho aqui a minha força F aqui dividido por d quadrado, e agora eu vou diminuir a distância. Se eu diminuir a distância, eu aumento a força. Eu diminui 3 vezes. Então, quantas vezes aumento a minha força? Cuidado, não vem me falar que é 6, tá? Não é 3 vezes 2, é 3 ao quadrado. Então, a força vai aumentar 9 vezes. Então, eu tenho essas cargas aqui, agora a força passaria a ser 9F, certo?
Então, senhoras e senhores, a lei de Coulomb mostra para nós que existe uma proporção entre essas cargas elétricas, ok? Então, vamos dar mais uma olhada e ver mais uma possibilidade de aplicação para essa lei. Então vamos lá, vamos para mais uma ideia, mais uma aplicação. Agora, vamos colocar valores na situação. Senhoras e senhores, imagine o seguinte. As cargas QA e QB de 2 microcoulombs estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Qual o valor da força elétrica entre elas? Então a ideia é, eu quero encontrar o valor de uma força elétrica. Eu tenho aí fornecidos o valor do K, 9 vezes 10 a 9. O valor de cada uma das cargas, 5 vezes 5 microcoulombs e também 2 microcoulombs. E por fim, o valor da distância entre elas, 30 centímetros. Ora, então basta eu jogar na fórmula e praticamente já tenho tudo que eu quero, ok? Sim, de certa forma é basicamente isso que nós vamos fazer. Substituir na relação de Coulomb, a lei de Coulomb, e encontrar o valor da força. Contudo, é necessário aqui a gente identificar o seguinte. As unidades de medida expostas para cada um dos itens não são compatíveis. Por exemplo, o valor do K está em Newton, metro e Coulomb. O valor da distância está em centímetros, o valor das cargas estão em microcoulombs. Então o que eu vou ter que fazer? Alterar esses valores antes de substituir. Então lembrando que esse símbolozinho parece um U com uma perninha maior, um micro, ele corresponde a um fator 10 a menos 6 coulombs. Aqui, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E quando falamos de uma distância de 30 centímetros, estamos falando de 0,3 metros, que é preferível se trabalhar com uma potência do tipo 3 vezes 10 a menos 1 metros. Deixando assim, você vai verificar que fica mais fácil na hora de substituir no exercício. E agora, com os valores compatíveis com a unidade do K, nós substituímos na fórmula da força. Então nós vamos ter 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Moçada, na linha de cima eu posso multiplicar 9 vezes 5 vezes 2, isso vai me dar 90 vezes 10. Vezes 10 a nona com menos 6, 10 a menos 3. Dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Se nós ajustarmos isso, 90 por 9 vai dar 10. E 10 a menos 2 com 10 a menos 3 na divisão, fica 10 a menos 1. Porém, 10 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1. Isso quer dizer que eu tenho 1 Newton de força nessa situação. E assim vai acontecer com os outros exercícios. Nós vamos identificar aqui sempre de 5 grandezas, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5 fatores. 4 o exercício vai me informar e 1 vai ser o fator desconhecido. A gente acerta as unidades de medida, substitui na equação e resolve, encontra uma solução. Senhoras e senhores, a gente vai praticar bastante isso agora, certo? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijo e tchau!